Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto meio delicado, mas muito importante para a maioria das pessoas, que é a relação de ansiedade com dependência emocional. Para a gente dar início no nosso vídeo, eu quero primeiro que você entenda, ninguém é ansioso, combinado? A gente sempre está ansioso. Isso faz toda a diferença. A ansiedade nada mais é no nosso organismo do que uma manifestação de medo, de insegurança ou de receio. E essa ansiedade vem com uma série de sintomas fisiológicos. Inclusive, se você quiser entender um pouco mais como a ansiedade se manifesta, o que é a ansiedade, como ela funciona, eu vou deixar aqui embaixo o link de um outro vídeo falando um pouco mais sobre isso. Sabe aqueles dias em que você percebe a sua mente muito agitada, acima do normal, pensando muitas coisas, às vezes trazendo memórias do passado de coisas que não foram legais, ou muitas vezes criticando, julgando a si mesmo ou outras pessoas, pensando sobre coisas que você tem para fazer e coisas que não vão dar certo. E normalmente você olha esse padrão de pensamento e fala: meu Deus, acordei muito ansioso hoje. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E o quanto a gente às vezes coloca coisas aí no meio para não ter que olhar para a maneira como a gente está se sentindo. Antes de mais nada, clica aqui embaixo. Se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva. Deixa seu like, afinal de contas, para quem produz conteúdo isso é interessante. Afinal, o YouTube entende que esse conteúdo está sendo útil para outras pessoas e ele tende a distribuir mais esse vídeo. Eu me chamo Natália Tezelli e nesse canal você vai ver sempre conteúdos semanais que associam de alguma maneira autoconhecimento a mais sucesso e realização na vida. Quando a gente constrói essa relação de ansiedade e dependência emocional, é muito interessante você perceber o seguinte: toda vez que a gente está ansioso ou está sentindo algum tipo de insegurança, receio e desconforto, é muito comum que não haja o costume de se olhar para isso. Então, o que as pessoas normalmente fazem? Elas colocam coisas na frente para não ter que lidar com isso. Normalmente, comida, Instagram, Netflix e companhia de pessoas. Entre algumas outras coisas, mas essas são as mais comuns. Normalmente, quando a gente tende a buscar outras pessoas, buscar estímulos no momento que a gente está ansioso, é muito normal que a nossa ansiedade ela passe a ser um plano de fundo para isso que está acontecendo. E a gente vai se acostumando com a ansiedade, afinal de contas a gente não resolve ela. A gente só vai colocando coisas e coisas e coisas na frente para a gente não ter que olhar para isso. Mas o ponto aqui é, à medida em que você não olha para isso que você está sentindo, você vai se acostumando com essa ansiedade, você vai cada vez mais chamando ela de minha, né? Quem nunca disse eu sou ansioso ou eu tenho ansiedade, por aí vai. Isso vai cada vez mais se associando à sua identidade. Quando a gente começa a se relacionar com as outras pessoas, sempre tendo a ansiedade como um plano de fundo, é normal que esses relacionamentos não tenham muita qualidade. Afinal de contas, uma pessoa ansiosa não é uma pessoa que vai estar presente nessa relação. É uma pessoa que sempre vai estar dentro da própria cabeça, defendendo os próprios pensamentos, sem de fato ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. Sabe quando você já está pensando na resposta antes mesmo de escutar a pessoa falar? É muito normal que você interrompa essa pessoa. É muito normal que você se sinta ameaçado com muita frequência com qualquer coisa que a pessoa diga. Sabe, melindre? É quando você fica melindrado com qualquer coisa. E muitas vezes você olha para a situação no passado e você pensa: meu Deus, por que eu me ofendi com isso? Isso não foi nada demais. Mas esses são só alguns dos sintomas de se relacionar com ansiedade. Antes de darmos sequência no nosso conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal, afinal de contas, toda semana tem conteúdo novo. Aproveita e já deixa o seu like para o YouTube entender que esse vídeo é legal e mostrar ele para mais pessoas. Toda vez que você se perceber ansioso, ou fisicamente com alguns sintomas, alguns sinais que não são comuns no seu corpo, ou mentalmente, porque a sua cabeça está muito agitada e está gerando alguns pensamentos que não são muito legais, e você buscar outras pessoas para tentar de alguma maneira mascarar esse desconforto, fingir que essa dor não está ali, quero que você lembre do seguinte: você está sempre associando a presença das pessoas ao seu bem-estar. E naturalmente, quando você não tiver outras pessoas ali por perto, passando a mão na sua cabeça, te aplaudindo de alguma maneira, você vai se sentir sozinho, rejeitado, abandonado e por aí vai. E não é isso que a gente quer, né? Toda vez que você buscar outras pessoas, você deve fazer isso porque você quer e não porque você precisa. Na medida em que você desapega um pouco das pessoas, você se impede de ter que pagar o preço desse apego emocional, já que toda vez que as pessoas não estiverem presentes, o preço disso vai ser muito alto. Até mesmo quando a gente fala de se relacionar afetivamente com as pessoas. Evite construir relacionamentos porque você quer estar com alguém ou porque você não se sente bem estando sozinho ou sozinha.
Sempre busque se relacionar porque é gostoso, porque te faz bem e não porque você de alguma maneira precisa disso ou sempre se vê ao lado de alguém. Tenha em mente o seguinte: o único amor verdadeiro mesmo é aquele amor desapegado. E eu sei que até parece loucura a gente falar sobre isso, porque o apego está muito relacionado à nossa maneira de manifestar amor. Mas quanto mais você treina esse desapego, mais você tende a respeitar a individualidade da outra pessoa, tende a aceitar a maneira da outra pessoa pensar. Isso constrói um relacionamento muito mais saudável e de longo prazo. Toda vez que você não estiver se sentindo bem, sentir que a sua cabeça tá com muita coisa, ou sentir que você está estressado, estressada, sentir que seu emocional não está muito legal, evite buscar outras pessoas para se relacionar, evite buscar outras pessoas para ocupar esse espaço. Ficar sozinho é muito importante para você conseguir olhar para as coisas que você está sentindo, para você entender o que está motivando essas sensações, fisicamente, como elas estão vindo à tona, e por aí vai, porque na medida em que você olha para isso com mais atenção, fica muito mais fácil de você gerir essa emoção. Quando você coloca entretenimento, distração de qualquer tipo, é natural que você simplesmente desvie a sua atenção, não olhe para isso. Ou se você olha, por exemplo, comentando com alguém, tende a ser de uma maneira mais superficial. Nada como você estar sozinho na sua própria companhia, olhando para essa emoção, olhando para essa sensação e tentar entender o que gerou aquilo. Se é a maneira com a qual você tem se alimentado, se é a falta de exercício físico, se é a maneira como você tem dormido, ou quaisquer contextos que possam estar gerando essa sensação. Mas tire um tempo para ficar sozinho, fortaleça seu relacionamento consigo mesmo. Isso vai ser muito, muito essencial para esse processo de lidar com a ansiedade, lidar com o desconforto, ou o que quer que seja. Assim você também quebra um pouco o hábito de sempre buscar coisas quando você está se sentindo assim. Se você constrói o hábito de olhar para a emoção na hora que ela surge, ela não vai crescer tanto a ponto de te trazer desconfortos futuros. Por isso, toda vez que você tiver algum tipo de desconforto, cara, senta consigo, olha para isso naquele momento. Seja através de uma meditação guiada, seja através de algum passeio que você faz para andar sozinho na rua, pensar na vida, crie os seus métodos, mas sempre reserve um tempo para isso. Toda vez que você não olha para sua emoção, ela vai crescer e ela vai em algum momento te dominar. Porque esse vazio ou esse sentimento de insatisfação, esse sentimento de insuficiência, na maioria das vezes não tem evidências reais. E se você não prova isso para si mesmo naquele momento, o sentimento que está ali pairando sobre a sua cabeça sempre vai buscar, através da mente, né? Sempre vai buscar coisas que confirmem isso. Então, quaisquer experiências que surjam a partir disso tendem a confirmar essa sensação. Por isso, você precisa olhar para a sensação naquele momento e buscar evidências que provem que não, você está errado. Você é suficiente sim, você é amado sim, as coisas vão dar certo. Basta às vezes ter um pouco de paciência, um pouco de resiliência para passar por uma determinada situação, que as coisas sempre fluem mais cedo ou mais tarde. Além disso, uma vez aprendendo a lidar com as suas emoções, aprendendo a lidar com essa ansiedade, você vai se transformar numa pessoa muito melhor para se relacionar com outras pessoas, vai passar a compreender muito melhor as emoções das outras pessoas e a partir daí fica muito mais fácil se relacionar com outra pessoa porque você quer e não porque você precisa. Eu sei que num primeiro momento ficar sem companhia parece péssimo. Puxa, já tô me sentindo mal, ainda assim vou ter que ficar sozinho. Mas conforme o tempo você vai se acostumar, a sua companhia vai passar a ser vista de uma outra maneira. Você vai passar a gostar mais de ficar sozinho, passar a gostar mais de ficar na sua própria companhia, de fazer suas coisinhas. Isso vai se transformar quase num ritual para você resolver as coisas que precisam ser resolvidas. Chegamos ao fim do nosso vídeo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal. Aproveita, deixa o seu like e nos vemos num próximo vídeo. Um abraço!